Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual e pega a sua pipoquinha, porque hoje a gente vai falar de um dos meus filmes queridinhos que eu gosto muito, que o filme se chama Compramos um Zoológico. Gente, o filme tem esse nome, Compramos um Zoológico. Por quê? Porque eles compram um zoológico, né? Aí tá. Bom, é um filme Sessão da Tarde. Eu vi o filme pela primeira vez na Sessão da Tarde. É um filme Sessão da Tarde, é um filme super gostoso de assistir e tem mensagens maravilhosas. E mensagens que fazem a gente ficar pensando e pensando e pensando. Para vocês terem uma ideia, a gente comentou muito desse filme em formações de coaching. Exatamente, porque para a gente aprender a fazer perguntas, para a gente se questionar e para a gente refletir por algumas coisinhas que estão ali. Bom, se você já assistiu esse filme, que não é nada atual, já é bem antiguinho até, coloca aqui pra gente, escreve pra gente nos comentários aqui do nosso canal, ou manda comentários pra gente nas redes sociais da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Escreve pra gente saber também a sua opinião. Se você gostou do filme e se você vai gostar aqui da nossa análise. Coloca aqui pra gente saber. Bom, já que você vai colocar seu comentário, já curte, deixa seu like, segue a gente no canal, que o Damião já vai falar para vocês a ficha técnica desse filme. Olá, Tati. Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube, Tatiana Benites, você que nos acompanha aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, das emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Compramos um zoológico. Data de lançamento, 23 de dezembro de 2011. O diretor, Cameron Crowe. 2 horas e 4 minutos de duração, uma comédia, drama. O filme é uma adaptação do livro de memórias Compramos um Zoológico, de Benjamin Mee. A história real de Compramos um Zoológico. Nas telas tem Matt Damon, que vive o jornalista que tenta lidar e precisa recomeçar sua vida após o retorno da esposa ao plano espiritual, e ele precisa cuidar dos filhos, né? De Rose, Maggie, Elizabeth Jones, de 7 anos, e o adolescente Dylan, Colin Firth, quando seu filho mais velho começa a dar muitos problemas no colégio e acaba expulso. Ele percebe que a família precisa de uma vida nova e ele resolve apostar tudo em um zoológico desativado para a alegria total de Rose e o rancor de Dylan. No elenco de Compramos um Zoológico ainda temos Scarlett Johansson, da equipe de apaixonados funcionários que tentam fazer e que o local recupere o seu brilho, Tati. O filme é muito legal, gente, é muito legal. Eu recomendo muito que vocês assistam, porque é um filme muito gostoso de assistir. E tem uma pegada bem emocional, né? Ele é um filme emocionante, ele é um filme que a gente se diverte, e é um filme gostoso de assistir, assim, por N motivos, né? Mas antes da gente começar a falar do filme, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha. Agora sim, agora a gente vai falar sobre o filme Compramos um Zoológico. E esse filme traz muitas reflexões, né? 2 mensagens que ele deixa muito claro, e aí já vou dar aqui o que eu mais gosto desse filme, né? É a pergunta, por que não? E ele depois fala de um conceito que a gente também vai falar aqui, que é 20 segundos de coragem. Que para qualquer coisa a gente só precisa de 20 segundos de coragem. Gente, só por causa dessas 2 coisas, vocês já têm que assistir esse filme. Ou assistir de novo.
já que você já assistiu e talvez não tenha prestado tanta atenção nessas mensagens. Então, esse filme, ele começa com um tema que é muito importante, que é o luto, né? Então, é um pai que fica com duas crianças, né? Com um pré-adolescente e com uma criança pequena, e ele tem que se virar porque ele não tem mais a sua esposa, que morre de câncer, né? Então, o filme já começa com essa emoção, com essa pegada dele tendo que se virar e dele falando que não dá conta, né? Que ele não sabe se ele está fazendo a coisa certa, ele não sabe se tá bom aquilo. Mas ele mesmo assim ele batalha, ele não está ali para esmorecer por causa do que ele passou, porque ele ainda tem 2 filhos para cuidar. Então, ele precisa ter forças e criar essas forças de alguma maneira para lidar com esse luto. Mas para ele também não é fácil. Então, ele também passa o tempo dele revivendo momentos, vendo fotos, e também é difícil para ele essa situação. Cada criança encara de uma forma, cada pessoa encara de uma forma. Nesse caso, no filme, Compramos um Zoológico, tem 2 crianças, né? Então, o menino, que é mais velho, ele se revolta, ele tem sentimentos de raiva, de rancor, de não entendimento do porquê aquilo aconteceu com ele. Então, ele faz desenhos, né, mostrando o seu sentimento. Então, desenhos com caveiras, desenhos de morte, desenhos de perda, tudo muito escuro, tudo muito macabro. E então ele é chamado na escola por causa disso, porque os professores se assustam, as crianças estão assustadas com aquele comportamento, mas é tudo aquela negação, aquela fase da revolta com Deus, da revolta com a vida, por causa dessa perda, que foi muito significativa, né? A outra filha, que é uma menininha mais nova, ela já tem um outro olhar. Primeiro, um olhar de uma criança muito menor, que ainda não tem todo o entendimento sobre o que aconteceu, sobre como a mãe estava, sobre como foi esse sofrimento. Então, são sentimentos que se misturam ali com ela, com a saudade, com o amor. Então, são fases distintas, onde sim, ela entende que a mãe morreu nesse plano, né? Que a mãe se foi, a mãe não vai voltar, ela tem essa consciência, mas ela tem sentimentos que se misturam. E então ela é um pouco mais compreensiva por ela desconhecer muitas outras coisas da vida, né? Então, o que é normal nas 2 fases, na fase da pré-adolescência e adolescência, onde a gente já existe uma mudança hormonal, uma mudança de gene, uma mudança de muitos acontecimentos ao mesmo tempo, já é uma fase complicada por si só, e ainda junta a questão do luto. Nós já falamos muito aqui sobre luto aqui no nosso canal, a gente já trouxe muitos filmes que falam sobre esse tema, mas eu acho que é sempre bom a gente falar sobre isso, né, Damião? Sim, sempre é importante, né? É um tema muito recorrente, né? E é importante falar, né? Como é importante a gente estar conversando um pouco da capacidade de superar perdas, né? O luto é único para cada indivíduo, ainda que a ausência seja a mesma para várias pessoas. O tempo de luto ele varia de indivíduo para indivíduo, podendo muitas vezes se estender por muitos anos, dependendo da capacidade de recuperação e do nível de perda, né? Então, para superar esse luto, é importante compreender que a pessoa não será esquecida, mas que suas lembranças podem e devem causar saudade, ternura,
Podemos dizer ainda que é sempre tempo de recomeçar. Ame-se, valorize-se, dê a chance de continuar e ser feliz. Acredite sempre no alto, acredite. Lance mão de todos os recursos possíveis, pois somos a nossa maior construção e somos muito amados por aquele que nos criou. Cada pessoa tem um tempo para esse momento de luto, para superar as perdas. E aí a gente tem que estar, quem está do lado, quem está junto, a família, compreender e que cada um vai no seu tempo. Esse tempo, ele não existe regrinha, né? Regrinha de perda de entes queridos, não temos. É aquilo, né? Senão, às vezes, a gente parar e olhar dentro da doutrina espírita, tá lá, a gente sabe que a vida continua, tá bom, mas você não vai tocar, você não vai conseguir ter aquela pessoa do seu lado. Então, sabe, é nesses momentos ali o quanto é importante, né, Tati, a resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de forma significativa de estresse. Na prática, a resiliência quer dizer que, diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se recuperar, né, Tati? Então, só que para a gente trabalhar a nossa resiliência, a gente precisa se conhecer. Então, através do nosso autoconhecimento, né, através dos nossos estudos de nós mesmos, né, porque cada um tem uma reação, cada um tem um tempo, mas cada um tem uma forma de se expressar, de expressar seus sentimentos, porque cada um conhece como é, ou deveria se conhecer. Né? Então, é importante a gente conhecer as nossas emoções e aprender a dominar as nossas emoções. Dominar não é conter as emoções, é entender como elas funcionam, para que, se eu preciso passar por elas, eu seja livre para passar, porque eu entendo esse tipo de emoção e eu entendo que esse período eu preciso passar por esse tipo de sentimento, por esse tipo de emoção. Então, o luto, ele é uma fase que todos nós um dia, infelizmente, teremos que passar. Porque nós somos cercados de pessoas ao nosso redor, nós temos os nossos familiares, nós temos os nossos amigos, nós temos pessoas conhecidas, pessoas próximas, e que, em algum momento, alguém do nosso lado, do nosso núcleo, vai morrer o corpo físico, né? Vai morrer aqui para estar no plano espiritual. E isso requer algum conhecimento. E quando a gente tem essas mudanças na nossa vida, que não dependem de nós, a gente também tem que fazer outras mudanças necessárias. Porque a gente precisa entender como nós funcionamos e como nós vamos agora sobreviver, como nós vamos agora agir sem aquela presença, sem aquele outro. No filme, mostra que eles precisam de uma mudança. Como o Damião explicou ali na sinopse do filme, o filho, ele tem algumas atitudes que se prejudicam, em que ele se prejudica. E ele começa a se prejudicar na escola, ele é expulso do colégio. E aí o pai começa a pensar, bom, vamos então mudar. Vamos então mudar de cidade, mudar de casa, mudar de tudo. Vamos ver se a gente respira novos ares, né? E consegue nós três refazer a nossa vida. E aí, diante de tantas mudanças, de tantas coisas, também surgem outras revoltas, outras coisas para pensar, né? E também existe a fase do diálogo. Porque até então, a gente acha que entende o outro, a gente acha que sabe o que o outro está pensando, a gente acha que sabe por que ele está dessa forma.
mas a gente precisa conversar. A gente precisa sempre conversar com as pessoas que estão ao nosso lado, ou com profissionais, mas é sempre bom que a gente converse. Por quê? Porque daí a gente vai conseguir colocar para fora os nossos sentimentos, bons ou maus, e vai começar a reagir de uma outra forma. Sempre falar é bom. E aí surge a questão do por que não? Por que não mudar? Por que a gente tem tanto medo de fazer as coisas? Por que a gente tem tanto medo da mudança? Por que a gente deixa de fazer tantas coisas que a gente gosta? Por tantas limitações, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque fulano não gosta, porque eu acho que eu não estou muito afim. E aí a gente deixa para depois aquilo que a gente podia fazer agora. Eu acho que a gente tinha que perguntar, por que não agora? Por que não fazer? E o filme traz essa questão que eu acho muito interessante, e eu acho que a gente precisa pensar, tanto que a gente precisa de mudanças, por que não começar agora, né, Damião? Sim, a pergunta é bem essa. Por que não? Por que não? É tão importante, né? A gente está falando em mudanças. Mas antes de mudanças, deixa eu só comentar com você que está aí nos acompanhando. No Livro dos Espíritos, perda de entes queridos, está lá questões 934, 935, 936 do Livro dos Espíritos, né? E aí você falou em mudanças, né? Mudamos. Você não é exatamente a mesma pessoa depois de ter passado por uma experiência difícil. Você assimila mudanças até para conseguir continuar com a vida depois de seja lá qual for o trauma que tenha sofrido. Existe uma frase que eu acho linda demais, né, quando a gente fala em mudanças, né? Aquela frase do Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um, eu, você, a Tati, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Sabe? E essa é a grande mudança que a gente tem. A gente tem essa oportunidade nessa existência. Estamos tendo essa oportunidade agora. Ninguém pode, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, não dá, não tem jeito. Mas qualquer um pode. A gente começando agora, o resultado vai ser diferente, né, Tati? Exatamente. E a gente deixa tudo para amanhã, a gente deixa tudo para amanhã. A gente não persevera em tantas coisas que a gente quer, que a gente gostaria. E aí esse é o momento, né? E daí, uma das coisas que também é importante é a gente quer muito, a gente começa a fazer as coisas, mas aí começa a dar errado, Tati. Aí começa a dar errado e a gente desiste de novo. Aí no filme tem coisas bem bacanas que eu acho que acontecem, porque eles compram um zoológico, né? O filme se chama Compramos um Zoológico. O que acontece? Ele quer mudar. Ele quer mudar de cidade, ele quer mudar de casa, ele quer esparecer, ele quer um novo ar. E quando eles vão conhecer esse lugar, que é uma nova casa, eles gostam muito da casa. E o moço vai vender e fala, viu, mas é que tem um negócio que ainda não te falei, mas é importante te falar. Ele fala, não, eu adorei essa casa. Ele fala, mas tem algum problema? Eu falo, tem um problema. Ele falou, o quê? Qual é o problema? Eu falei, isso aqui é um zoológico. Quem comprar essa casa tem que comprar o zoológico. E tem os animais, tem que cuidar dos animais, tem que fazer e tudo mais. E ele, dinheiro, não temos, né? Então, assim, temos para comprar a casa, né? Não para manter um zoológico, não era esse o plano, né? E ele acaba sendo desacreditado por todas as pessoas, né? Então, a única coisa que ele quer é mudar. Mas quantas vezes isso também não acontece com a gente, né, gente? A gente quer fazer alguma coisa e daí vem todo mundo falando, ou todo mundo não,
muita gente falando que não vai dar certo, as pessoas começam a duvidar de você ou das suas capacidades, né? As pessoas começam a jogar contra você. E aí isso acontece no nosso dia a dia. Isso é normal. Então, o que aconteceu ali foi uma história que pode passar com a gente. Não estou falando que todo mundo vai comprar um zoológico. Pode ser, né? Mas, quando a gente quer muito uma coisa, persiste. Por que não? É aí que vem o por que não. Por que não começar agora? Né? A gente procrastina. Né? Sabe o que é procrastinar? É deixar para depois. Né? Ai, tem que arrumar, não sei o que. Ai, deixa para depois. Ai, nem vou descansar. Ai, deixa para depois, vou fazer tal coisa antes. Aí aquilo lá que a gente queria fazer, ou que tem que fazer, a gente vai deixando para depois. A gente vai procrastinando. E daí, quanto mais a gente faz uma coisa muito tempo, ou seja, vai deixando as coisas para depois, a gente se acostuma a deixar para depois. E daí esse costume vira um hábito. E aí a gente vai deixando tudo que é importante para depois. Então, quando a gente vai deixando tudo para depois, e aí as pessoas começam a duvidar da gente e tudo mais, né? E a gente começa a ficar para baixo também, porque, poxa, ninguém acredita na gente, ninguém acredita em mim, ninguém acredita na minha capacidade, ninguém acredita nas escolhas que eu faço, não sei o que, né? O que acontece? A gente começa a reclamar. O que acontece? Qual é a energia que fica ali em volta da gente? Boa ela não é, né, gente? A gente não atrai pra gente a energia que a gente tá emanando. Daí a gente fica com raiva das pessoas, aí a gente não quer mais fazer as coisas, fica procrastinando, deixando para amanhã. E aí a gente fica ali ao nosso redor com pessoas, às vezes, também que estão só duvidando, jogando contra. Essas pessoas a gente pode considerar que elas são obsessoras encarnadas. Porque às vezes elas ficam ali, ó, em cima da gente. Não vai, não faz. Né? É claro que existem algumas coisas que as pessoas vão tentar ajudar. Falar, ó, não vai por esse caminho, não faz tal coisa, não toma esse tipo de decisão, porque foi por um auxílio. Elas estão tentando ajudar a gente. Mas a gente também tem o outro lado, principalmente quando aquelas pessoas te jogam para baixo, fazem você se desacreditar, né? Deixar de acreditar em você mesmo. E, além disso, a gente tem também o valor da família, que ele fala no filme também. Ele faz tudo por causa da família. Ele tem um irmão ali que duvidou, né? Que tentou abrir o olho, que tentou falar e não sei o quê. Mas ele seguiu o sonho dele. Nesse caso, o irmão estava falando para tentar ajudar, para tentar falar, não, olha, eu acho que isso é um investimento arriscado e tudo mais, né? Mas estava ali, sempre do lado. Então, a gente precisa também voltar a rever os nossos valores por causa da questão familiar, né? Porque não só na família, mas muita gente boa surge no nosso caminho, né, Daniel? Sim, muita gente boa surge no nosso caminho. E é o que você está dizendo, né? Tem esse próprio irmão dele ali, sabe, ao lado. Olha, eu queria que você fizesse outra coisa. Você quer fazer isso? Estou do teu lado. Pronto. Eu vou te ajudar no que eu posso, né? E essas pessoas sempre surgem no nosso caminho. E aí tem uma mensagem. Eu estava assistindo, você que nos acompanha aqui na sessão Pipoca Espiritual, hoje. Tati Benítez aqui, falando de um dos seus filmes favoritos, né? Compramos um zoológico. Eu e Tati estamos falando de compramos um zoológico na sessão Pipoca Espiritual. E aí, eu assistindo ao filme, né? Eu estava vendo ali e lembrei de uma mensagem de Bezerra de Menezes para Chico Xavier. O maior desafio para o homem não se constitui na conquista do cosmo ou no pleno conhecimento das leis que regem o mundo material. Seu maior desafio é a conquista de si mesmo, no domínio mais amplo das próprias emoções e dos pensamentos que se originam
em seu mundo íntimo. Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Olha, enfrentar desafios, gente. É também ter ousadia de dizer não ao erro e sim aos bons princípios. Abrir mão do velho ser e buscar viver em santidade, amar intensamente, perdoar sempre, ser um instrumento do amor de Deus. E aí aquilo, né, que a Tati falou, né, e o filme marca muito essa presença, por que não? No fundo, os desafios da vida são todos muito parecidos. O que fazemos com eles, e que pode ser extraordinário, talvez, hein, Tati? Devêssemos todos nos perguntar com mais frequência: por que não, Tati? Por que não? Por que não? E daí ainda tem outra coisa, né? Ele não fala isso no filme, mas eu vou falar para vocês. A gente não se pergunta por que não, e daí ainda tem o antes feito do que perfeito. Eu aprendi isso num curso, e porque eu estava procrastinando, e daí eu fui perguntar para o mentor ali, para a pessoa do curso, que estava dando o curso, daí eu falei para ele, olha, é porque eu tenho essa ideia, porque eu faço isso. Ele falou, viu? E por que você não começou ainda? Ai, não, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Ele falou, Tati, antes feito que perfeito. Vai fazendo e vai aperfeiçoando. Porque se a gente quer fazer já o primeiro protótipo perfeito, a gente nunca vai sair do lugar. Gente, se a gente pegar uma Apple, eles lançam lá o iPhone 1200, sei lá qual é o número que tá agora, né? Eles lançam lá o iPhone 1000. E daí, eles lançam. E depois eles vão aperfeiçoando. E daí, por que tem essas atualizações do software? Porque são coisas que eles viram que estava errado, coisas que eles viram que pode melhorar. Por que a gente também não faz isso na nossa vida? Sabe por quê? Porque precisa dos 20 segundos de coragem que ele fala. Cara, eu acho esse filme tão sensacional por causa dessas duas coisas. Por causa do por que não e por causa dos 20 segundos de coragem. A gente só precisa de 20 segundos de coragem para fazer qualquer coisa. Por quê? Porque para a gente dar um primeiro passo, a gente precisa de coragem. Então, a gente precisa de 20 segundos de coragem e dar o primeiro passo. Por que não? Né? É isso. Quando a gente tem coragem, as pessoas boas surgem ali. Quando a gente dá um primeiro passo, a gente muda a energia do nosso ambiente. Por quê? Porque a gente já mudou a atmosfera que a gente estava. A gente já chamou, vou colocar o Damião aqui do lado, a gente já chamou a responsabilidade para o nosso lado, porque a gente já fez alguma coisa que não estava feita ainda. E não importa se está perfeito. Porque a gente pode fazer e pode melhorar depois. É simples assim. Por que não? Por que não, Damião? Olha, por que não é aquilo que a gente para pensar, né? Você que está aí nos acompanhando, compramos um zoológico, né? Talvez devêssemos nos perguntar com mais frequência, por que não? E aquilo que a Tati estava dizendo, né? São 20 segundos de coragem para que você possa fazer melhor a cada instante. E a vida nos oferece esses 20 segundos de coragem todos os dias, Tati. Todos os segundos. A gente pode pegar esses segundos aí, pode ser os 20 segundos de coragem. Porque agora a gente tem que ter coragem de acabar o programa, porque está acabando o nosso tempo. Mas sexta-feira tem mais. Aproveita, pega os seus 20 segundos de coragem agora e dá seu like. Dá o seu like, segue a gente no canal, indica para os seus amigos e aproveita e já coloca aí seus comentários. Gostou dos nossos comentários? Você já tinha assistido esse filme? Tem algum outro filme para sugerir? Escreve pra gente. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.